Avante, meus queridos, para a nossa parte final de bioquímica. Vamos lá? Conhecer estrutura, função e aplicabilidades dos ácidos nucleicos, meus queridos. Desculpa, dos ácidos graxos, né? Queridos, seguinte, vamos a mais um grupo de biomoléculas, né? E como de praxe, a gente vai precisar aprender a reconhecer um pouco sobre a estrutura química dos ácidos graxos, da mesma maneira como a gente se preparou para reconhecer e entender a estrutura química dos aminoácidos, das proteínas, dos monossacarídeos, né? Então a gente vai fazer da mesma maneira aqui com relação aos ácidos graxos. Então olha só, muita gente vai achar, né, a priori, que ácidos graxos serão necessariamente os componentes formadores de todo e qualquer lipídio, o que não é verdade. Nem todo lipídio é formado por ácidos graxos e a gente vai chegar a entender isso melhor. Mas primeiro, estrutura química dos ácidos graxos. Galera, é muito fácil de reconhecer um ácido graxo. Garanto que você não vai sair dessa aula sem reconhecer com facilidade todo e qualquer ácido graxo. Vem comigo. Ó, dois componentes básicos serão parte da estrutura química de um ácido graxo. Primeiro, a gente tem que ter um grupo ácido carboxílico. Então, o primeiro componente de todo ácido graxo é aquela estrutura, aquela função que a gente já, né, viu em outras biomoléculas, né? Carbono, dupla ligação com oxigênio e hidroxila. Então, um componente básico, né, dentro da estrutura da molécula de ácido graxo, que dá nome ao termo ácido graxo, né, é esse grupamento ácido carboxílico. Além disso, o outro componente formador dos ácidos graxos é uma cadeia hidrocarbonada, ou seja, uma cadeia contendo carbonos e hidrogênios, né? Então, essa cadeia hidrocarbonada, ela também faz parte da estrutura de todo e qualquer ácido graxo, variando, é claro, em termos de número de carbonos. Você vai ter ácido graxo com uma cadeia dessa mais longa, às vezes essa cadeia hidrocarbonada ela é mais curtinha. O fato é, todo ácido graxo tem essa estrutura química padronizada. Porém, a gente vai identificar que existem diferentes, né, ácidos graxos que são classificados de acordo com alguns padrões. Então, primeira coisa, classificação dos ácidos graxos. Aí a gente vai ter quanto a cadeia hidrocarbonada, termos de número de carbonos, se a cadeia é saturada, se ela é insaturada. Então a gente vai falar bastante sobre esses tipos de classificação quanto à estrutura química, mas também quanto à capacidade do nosso corpo produzir ou não aquele ácido graxo. Então, ó, vem comigo, classificação básica dos ácidos graxos. Primeiro, quanto à cadeia hidrocarbonada, temos aí saturados e insaturados. Quanto à capacidade metabólica de produzir ou não aquele ácido graxo, temos aí essenciais e também os não essenciais. Então, assim a gente vai ter como classificar, como conhecer os diferentes tipos de ácidos graxos, beleza? Então, ó, já faz a anotação disso aqui, tira uma capturazinha de tela, porque agora a gente vai para o slide. Vem comigo? Então, ó, ácidos graxos. Vamos embora conhecer a estrutura química deles, né? Então, ó, toda vida teremos um ácido carboxílico com uma cadeia hidrocarbonada. Então, vai funcionar assim, ó, chulé. Ácido carboxílico, ó que bacana. Carbono, dupla ligação com oxigênio e aqui
a hidroxila, massa. Em seguida, a gente vai ter aquela cadeia hidrocarbonada, né? Que nesse exemplo que eu estou mostrando aqui no slide é uma cadeia bem longa, né? E assim a gente vê que isso é um modelo de um ácido graxo, né? De longa cadeia. E neste caso, vocês vão reparar que as ligações nessa cadeia entre os carbonos são apenas, neste caso, nesse ácido graxo, ligações simples, né? O que nesse caso resulta em uma estrutura tridimensional assim, ó. Então esse ácido graxo que vocês estão vendo, ele especificamente só tem ligações simples aqui na cadeia hidrocarbonada e é por isso que ele tem esse formato mais linear. A gente consegue ver isso aqui na estrutura abaixo, ó, tá vendo? Carbono são as bolinhas pretas, hidrogênio as bolinhas brancas, né? Daltônico. E aí as bolinhas vermelhas aqui, temos o oxigênio. Então veja que esse ácido graxo, ele tem uma conformação linear, mas nem todo ácido graxo tem essa conformação linear. Isso é porque vocês estão diante de um tipo de ácido graxo. Nesse caso, ele é um ácido graxo saturado ou ele é insaturado? E aí? Lembra não? Pois vem comigo. Os ácidos graxos podem ser tanto saturados quanto insaturados. Isso vai variar quanto a quê, professor? Nos ácidos graxos saturados, né, aquela cadeia hidrocarbonada só tem ligações simples, enquanto que no ácido graxo insaturado, a cadeia ela tem duplas ligações entre os carbonos. Estão vendo aqui, ó? E aí veja que essas duplas ligações, elas formam insaturações na cadeia hidrocarbonada e o ácido graxo sofre uma curvatura, ó. Olha a estrutura 3D de um ácido graxo insaturado, é curvada, né? E aí perceba, tanto em ácido graxo saturado quanto em ácido graxo insaturado, pela estrutura da molécula, vocês conseguem identificar que eles interagem pouco com quem? Com a água. Então não esquece, os ácidos graxos, tanto saturados quanto insaturados, eles não interagem bem com moléculas de água, em contrapartida aos aminoácidos que a gente viu, aos carboidratos, né? Os ácidos graxos não interagem bem com a água, justamente porque são basicamente, né, hidrocarbonetos, tá certo? Mas ainda sobre essa classificação, né? Portanto, a gente vai ter aí ácidos graxos saturados e insaturados. Os insaturados, ó, eles têm ligações duplas, né, na cadeia hidrocarbonada. E aí podem ser monoinsaturados. A gente está vendo aqui o ácido oleico, né, esse que eu estou apontando, ele é o ômega 9, é o que a gente encontra no vinagre, né? O azeite de oliva, ele tem esse ácido graxo aqui, que é o quê? Monoinsaturado, só tem uma insaturação, né? Já esses dois aqui embaixo, ó, são poliinsaturados. Poli quer dizer muitos. Então você vai ter mais de uma insaturação na cadeia, né, hidrocarbonada. Aqui a gente está vendo o ácido linolênico, né, de 18 carbonos, ele é poliinsaturado. Esse aqui é da família ômega 3, tá? A gente fala já sobre eles. E aqui o ácido linoleico, né, veja que ele tem 3 insaturações, e esse aqui é da família ômega 6. Então a gente vê aqui que onde o ácido graxo tem curvatura, né, é porque tem uma dupla ligação ali naquele ponto. E aí, isso traz diferentes propriedades para a molécula, beleza? Então, ó, preste atenção aqui comigo, vem para cá. Esses ácidos graxos que são saturados, tá? Eles terão uma conformação mais linear. Então, olha para cá. A cadeia dos ácidos graxos saturados, né, tende a interagir mais com outras cadeias de ácidos graxos também saturados. Ou seja, a gente vai ter um maior padrão de interação em uma mistura de ácidos graxos saturados. Isso faz com que eles sejam sólidos.
a temperatura ambiente. Já aqueles insaturados, ó para cá, ó, você vai ter uma cadeia com curvaturas, o que reduz a capacidade de interações químicas entre as cadeias dos ácidos graxos. É por isso que os ácidos graxos insaturados, né, eles têm um ponto de fusão diferente, de maneira que os ácidos graxos insaturados são mais fluidos à temperatura ambiente. Logo, a gente vai ter um ponto de fusão menor. Então, se liga, ó. Ponto de fusão dos ácidos graxos insaturados é menor. E o ponto de fusão dos ácidos graxos saturados é maior. E aí é por isso que eles são saturados sólidos à temperatura ambiente e os insaturados são fluidos à temperatura ambiente, devido a esse padrão de interações químicas, né, entre as cadeias dos ácidos graxos. Os saturados interagem mais e os insaturados interagem menos, né? É por isso que esses ácidos graxos que formam a nossa membrana plasmática devem estar distribuídos de maneira equilibrada. Tu não quer uma membrana formada só por ácido graxo saturado e nem tampouco só com ácido graxo insaturado. Então deve haver uma proporção, um equilíbrio entre ácido saturado e insaturado nas nossas membranas celulares, né? Para que a gente tenha, portanto, um controle da sua fluidez, para que ela não seja nem tão fluida e nem tão rígida, tá certo? Por isso é interessante a gente conhecer essas propriedades e classificação dos ácidos graxos. Belezinha? Vem para cá comigo de novo. Portanto, ó, para vocês imaginarem isso aqui melhor. Então, na manteiga, que a gente tem gordura saturada, as cadeias dos ácidos graxos, ó, elas estão aqui interagindo mais entre si. Então, você tem interações entre essas cadeias que são hidrofóbicas. Lembra? Essas substâncias apolares, hidrofóbicas, elas interagem bem entre si, né? O que é polar interage com o que é polar. O que é apolar interage com o que é apolar. Então, temos aí mais interações nessa gordura que é saturada. Já na gordura insaturada, como a gente vê lá no azeite, por exemplo, né? O azeite de oliva, você vai identificar menos interações devido às curvaturas, né, presentes nos ácidos graxos insaturados. E assim, a gente consegue perceber o padrão, né, a temperatura ambiente. Insaturados, fluidos. Saturados, estes são mais sólidos. É o caso lá da manteiga, por exemplo. Então, a gente vai lá no supermercado, temos vários produtos que predominam com gordura saturada ou com gordura insaturada. Então, a manteiga é um excelente exemplo, né, de um produto com grande proporção de gordura de ácido graxo saturado, mas saiba que também tem ácido graxo insaturado ali. Quando você pega uma manteiga de garrafa, por exemplo, a manteiga da terra, né? Eita, como é bom. Se tu é nordestino, tu sabe que aquilo ali não pode faltar, né, na tua feira. E aí você tem uma fase, né, mais fluida, predomina insaturados, e aquela fase mais sólida, né, que predomina os ácidos graxos saturados. E aí, foca aqui na câmera, aquela parte mais sólida, né, aquela parte ali, quando tá acabando, aí tu chega e faz o quê? Fica aqui na beira do fogão só assim. Pra que aquilo? O ponto de fusão é diferente, bebê. Então tu derrete aquela manteiga com mais dificuldade, porque aquela parte só tem gordura saturada. E aí, independente do tipo de manteiga que você vai lá comprar, manteiga de uma marca A, B ou C, é tudo a mesma coisa. Tem uma manteiga que aparece lá na prateleira do supermercado, que é essa daqui. Manteiga clarificada ou manteiga ghee. Diz o professor, que é chique. Meus queridos. Essa manteiga aqui, ela é feita a partir de uma manteiga convencional, tá, galera? Essa manteiga ghee ou clarificada, né, ela passa por uma etapa a mais de produção, que basicamente visa trazer um processo térmico para retirar açúcares
carboidratos que tem na manteiga tradicional. A manteiga ghee, ela tem, portanto, a remoção da lactose, que é também encontrada na manteiga. Ou seja, essa manteiga clarificada, essa manteiga ghee, que é uma manteiga mais levinha, né? Ela não tem lactose. Então, ela é interessante para quem tem intolerância, né, à lactose. Ou seja, para quem tem um quadro mais forte de intolerância, a gente falou sobre isso, né? Que tem gente que tem mais intolerância, tem gente que nem tanto, né? Tem gente que bastou fritar um ovo na manteiga com lactose, é suficiente para passar a manhã todinha peidando, né? Então, para essa pessoa, a manteiga ghee pode ser mais indicada, já que ela não tem nadinha, né, de lactose. Mas é uma manteiga, claro, bem mais cara e que, inclusive, tem sites aí na internet que mostram, né, como produzir essa manteiga clarificada no fogão da sua casa. Depois dá uma pesquisada aí que tu encontra como fazer isso aqui, se tu é desses que fica peidando com pouca lactose, tá certo? Já manda essa explicação aqui pro teu amigo. Aquele teu amigo que fica peidando depois de comer qualquer coisa com lactose. Já os ácidos graxos insaturados, meus bebês, esses aqui eles são mais fluidos à temperatura ambiente, né? E veja, são tipicamente óleos vegetais. Então, óleo, né, de soja, óleo de girassol, óleo de canola, tudo isso são ácidos graxos insaturados, meus queridos. Portanto, perceba que geralmente a gordura vegetal predomina com ácidos graxos insaturados. E geralmente a gordura de origem animal, ela preserva mais ácidos graxos saturados, tá? Então a gente tem ácido graxo saturado e insaturados nos alimentos. Porém, esses vegetais, né, as gorduras de origem vegetal, tendem a ser insaturadas e aquelas de origem animal tendem a ser saturadas. Lembrando que a gente vai ter, né, ambas sendo necessárias na nossa dieta. Belezinha? Tranquilo? Agora, vem comigo. Vem pra cá. Queridos, conhecendo um pouco mais agora, né, sobre a classificação dos ácidos graxos, já sabemos que existem esses saturados e insaturados. Agora vamos para cá, ó. Conhecer mais uma classificação. Essenciais e não essenciais. Ô, professor, mas eu já vi essa classificação numa aula. A gente falou sobre essa classificação lá nas aulas sobre os aminoácidos. Então, que bacana. Do jeito que a gente tem aminoácidos essenciais, aqueles que a gente não consegue produzir e, portanto, vamos obtê-los da dieta, né? A gente também tem ácidos graxos que são essenciais. Assim como existem aminoácidos também e ácidos graxos não essenciais, ou seja, aqueles que nosso corpo consegue produzir e, portanto, eu não necessariamente preciso obtê-los da dieta. Agora, preste atenção que a gente não falou sobre carboidratos essenciais e não essenciais, percebeu? Então, ó, tem aminoácido essencial e não essencial. Tem ácido graxo essencial e não essencial. Vitaminas, todas praticamente são essenciais. Mas carboidrato não tem essa divisão. E tu acha que essa divisão ela não foi apresentada aqui no curso? Ou tu acha que você não viu porque ela simplesmente não existe? É exatamente isso aí, garoto. Então, olha só. Galera, você vai aprender, né, ao longo deste curso que estás assistindo, que somos autossuficientes de carboidratos. Ou seja, o nosso corpo ele produz todos os carboidratos que a gente precisa. Então, eu não preciso consumir carboidrato para produzi-lo em meu corpo. Eu consigo produzir carboidratos a partir de aminoácidos, a partir dos ácidos graxos, ou seja, outras fontes biológicas podem dar origem a carboidratos. Então, professor, quer dizer então que é assim, é por isso que aquelas pessoas que seguem uma dieta zero carb conseguem sobreviver? É, meu filho. Se tu não fosse autossuficiente de carboidrato,
Como é que uma pessoa com uma dieta zero carb, que não come nada de carboidrato, conseguiria sobreviver? Pois é, a gente vai ver então que o teu corpo, ele é projetado por milhões de anos de evolução, literalmente, para passar fome. Falaremos bastante disso nas aulas de metabolismos. Mas vamos voltar para essa classificação dos ácidos graxos. Queridos, portanto, tem ácido graxo que se classifica como não essencial e alguns são essenciais. Bora conhecer alguns exemplos deles. E eu queria trazer um exemplo de ácido graxo não essencial. É um ácido graxo conhecido como ácido araquidônico. Vixe, professor, é porque as aranhas produzem, né? Na verdade, até tem a ver com aracnídeos, né? Esse ácido araquidônico é um ácido graxo não essencial, ou seja, o teu corpo produz, né? Que a gente encontra inicialmente, né, nas pesquisas sobre essa substância, em aracnídeos, né? Mas nosso corpo produz esse ácido graxo, né? Então ele foi batizado ácido araquidônico por conta de sua descoberta lá nos aracnídeos. Queridos, o ácido araquidônico é um ácido graxo não essencial, extremamente importante, tá? Como mediador, como precursor de moléculas inflamatórias. Olha que bacana. No nosso metabolismo, o ácido araquidônico, ele vai ser convertido, meus queridos, em outras moléculas que são extremamente importantes para o processo inflamatório, para a mediação das sensações dolorosas. Existe um grupo de lipídios, né, de derivados do ácido araquidônico, que a gente vai chamar de prostaglandinas. Prostaglandinas são uma classe, né, de moléculas derivadas do ácido araquidônico que basicamente funcionam no nosso corpo como mediadores da dor e da inflamação, do processo inflamatório. Então, tu tá com uma dor de cabeça, imagine, essa dor se deve a um processo de sinalização química envolvendo prostaglandinas. Deu uma topada com o dedo mindinho numa quina. Eita, dói que só a porra, né? Tem liberação de prostaglandina? Tem também. Ah, tô com um torcicolo, tá doendo. Tem liberação de prostaglandina também. Ah, não sei o que, meu Deus do céu, cólica. É cólica. É um tipo de dor? Então, tem prostaglandina também. Então, basicamente, sempre que você sente dor, é porque está sendo emitido um sinal químico, que são essas prostaglandinas inflamatórias. Elas são, portanto, mediadores da dor. E tu, quando usa um medicamento analgésico, né, ele atua frequentemente como inibidor enzimático, como vimos nas aulas anteriores, da produção dessas prostaglandinas, né? Esses medicamentos, eles inibem duas enzimas, que eu vou colocar aqui abreviado como COX. São as ciclooxigenases. A gente tem a ciclooxigenase 1, a COX-1, e a ciclooxigenase, ou COX-2. São duas enzimas ligadas à conversão do ácido araquidônico, um ácido graxo não essencial, em prostaglandinas inflamatórias. E olha que bacana. Por isso que quando a gente tem aí uma dor de cabeça, usa um medicamento como a aspirina, né? Usa aí um paracetamol, uma dipirona, um Dorflex, né? Você bloqueia a produção de prostaglandinas inflamatórias e por isso ocorre o alívio da sensação dolorosa. Então, assim, a gente tem um efeito anti-inflamatório e analgésico, tá certo? Uma coisa bacana é que, além das prostaglandinas, o ácido araquidônico também é convertido em um grupo de moléculas que são fatores de coagulação, chamados de tromboxanos. Tromboxanos. Com o que será que essas substâncias têm relação? Galera,
tromboxanos. Olha o radical trombó, fazendo alusão ao processo de coagulação sanguínea. Perfeito. Ou seja, os tromboxanos também são derivados do ácido araquidônico, só que eles têm a ver com o processo de coagulação sanguínea e não com o processo inflamatório como as prostaglandinas, tá certo? Inclusive, dependendo da prostaglandina, tem algumas, galera, também derivadas do ácido araquidônico, que elas estão relacionadas com o funcionamento gástrico, né? Com o funcionamento lá do teu estômago. É por isso que quando você usa alguns tipos de anti-inflamatórios, né? Você tem um efeito gástrico desinteressante, ou seja, você tem consequências ligadas ao estômago, tu sabe do que eu estou falando, quando você usa alguns desses medicamentos, tu sofre com problemas estomacais, justamente porque as enzimas são inibidas de maneira geral, né? Tanto a produção de prostaglandinas inflamatórias será bloqueada, quanto também as prostaglandinas que regulam o funcionamento do teu estômago. Professor, então peraí. Quando eu uso esses medicamentos, os tromboxanos também deixam de ser produzidos, dependendo do medicamento? Deixam sim. Então quer dizer que tem anti-inflamatório que aumenta, portanto, o risco de hemorragias, tendo em vista que essa pessoa não vai produzir tromboxanos, que são necessários para a coagulação? Perfeito também. Esses medicamentos, eles são de um grupo que são os anti-inflamatórios não esteroidais. São os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Também conhecidos pela língua inglesa, os NSAIDs. Esses medicamentos, eles são inibidores dessas duas enzimas que a gente citou há pouco, a COX-1 e a COX-2. Então, eu tenho duas enzimas que são inibidas por essa classe de medicamentos anti-inflamatórios. É aí que a gente tem, por exemplo, o AAS, né? O ácido acetil salicílico, a famosa aspirina. A aspirina é um AINE, é um anti-inflamatório não esteroidal. E esse medicamento, né, os AINEs de maneira geral, inibem ambas as enzimas COX-1 e COX-2. E por isso que elas têm um efeito desinteressante no corpo. Quanto à coagulação sanguínea, que vai ser também prejudicada, quanto também com relação às prostaglandinas que regulam, né, o funcionamento do estômago. Vamos entender um pouco mais profundamente como é que isso funciona. Vem cá. Queridos, então está aqui o ácido araquidônico, olha só. Ele é um ácido graxo poliinsaturado, né, não essencial, que geralmente a gente encontra nas membranas biológicas. E a partir das membranas, ele é retirado para a produção de outras moléculas importantes. Isso aqui é o que a gente chama de via ou cascata do ácido araquidônico. Tá reconhecendo isso aqui? Isso aqui é uma membrana plasmática, então olha que legal. Esse ácido araquidônico, ele tá na nossa membrana. Quando a gente tem um estímulo para a inflamação, uma enzima chamada de fosfolipase A2, ou simplesmente PA2, é uma enzima que retira, literalmente, arranca fora um ácido araquidônico da membrana e a partir dele, outras enzimas vão produzir diversas moléculas importantes no nosso corpo, como leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos também, conforme a gente citou há pouco. As enzimas COX-1 e COX-2, ambas estão ligadas à produção desses tromboxanos, bem como das prostaglandinas. E aí, olha que bacana. A enzima COX-1, ela é uma enzima constitutiva, ou seja, ela está sendo produzida o tempo inteiro em quantidades basais. A COX-2, ela está ligada a um processo inflamatório mais profundo, ou seja, quando a gente tem mais inflamação, a COX-2
é que entra aumentando a produção das prostaglandinas inflamatórias. E aí é que está o pulo do gato, como diz o professor Lucas Donato, do Espaço Humanas, o curso de humanas que mais aprova no estado do Rio Grande do Norte. Queridos, os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, eles atuam aqui, ó, inibindo COX-1 e COX-2. E, portanto, atrapalhando a produção de prostaglandinas de maneira mais robusta, atrapalhando a produção de mediadores da inflamação, mediadores do funcionamento gástrico e os tromboxanos, que também estão ligados à coagulação sanguínea. É por esse motivo que a gente vê esse aviso aqui, ó, quanto a alguns medicamentos. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Por que é que existem restrições medicamentosas em situações como essa, né? E é por isso que a gente vai ver notícias como essa daqui, principalmente nesse período, né, no primeiro semestre do ano, que geralmente ocorrem surtos, né, de dengue. Queridos, a dengue, né, é uma doença de caráter inflamatório, ou seja, quando a gente fala em dengue, a gente está falando em uma doença inflamatória e hemorrágica. Ela tem um cenário de hemorragias. Ah, professor, então é aquilo que tem dengue hemorrágica e não hemorrágica? Não, meu filho. Toda dengue é hemorrágica. Toda dengue é hemorrágica. Do mesmo jeito que não existe hemograma completo. Todo hemograma é completo, tá? E de onde é que vem essa ideia? É porque existe um quadro de dengue hemorrágica mais severa e existe aquele quadro que é mais brando, que é menos hemorrágico. O vírus da dengue, ou melhor, os vírus da dengue, a gente tem aí 4 variantes, né? Eles atacam várias partes do nosso corpo, inclusive a medula óssea vermelha, reduzindo a tua produção de plaquetas, já comprometendo um pouco da tua coagulação sanguínea. Outro alvo do vírus da dengue, tá, é o endotélio vascular. O endotélio vascular é o nome que a gente usa para a parede dos vasos sanguíneos. Quando esse vírus se prolifera ali, esse fila das puta, ele provoca o rompimento daquele vaso e o extravasamento de sangue, né? Não sei se você que está me assistindo aí já teve a infelicidade de ter dengue. Quem não teve, a gente está num período de surto agora, uma época boa, viu, para você desenvolver, quem tiver curiosidade, tá? Deixar a água parada, é importante aí para você adquirir essa doença bacana, tá? Brincadeiras à parte, meus queridos. Aquelas manchinhas vermelhas, não sei se tu teve, mas a maioria dos casos, né, há esse desenvolvimento de manchas vermelhas no corpo, é exatamente produto dessas pequenas hemorragias, meu amorzão, né? Então, essas pequenas hemorragias necessitam, portanto, de atenção do teu sistema imunológico. Teu sistema imune vai levar plaquetas e outros elementos da coagulação lá ao local da lesão para evitar a hemorragia, para estancar aquele processo hemorrágico que está acontecendo. E aí, quando tu usa um medicamento desse, estando com dengue, é o tal do fumo. Deu erro. Se fudeu. Por quê? Porque o medicamento vai atrapalhar a produção de mediadores, não só da inflamação. Mas esse anti-inflamatório não esteroidal é contraindicado porque ele também atrapalha a coagulação sanguínea. É daí que vem aquele termo que o povo usa. Ah, professor, o AS afina o sangue, né? É daí que vem esse negócio de afinar o sangue, porque reduz a produção desses fatores, né, de coagulação sanguínea. Então, por isso, existem medicamentos contraindicados em caso de suspeita de dengue. Professor, aí eu vou ficar morrendo de dor, porque quem tem dengue é dor muscular, é dor atrás dos olhos, dor nas articulações, dor de cabeça, arruma de dor. Não, meu bebê, você vai utilizar um outro grupo de anti-inflamatórios, que são os inibidores seletivos de COX-2. Lembra que eu falei que a COX-2
ela é indutível, né? Enquanto a COX-1 é produzida o tempo inteiro, a COX-2 ela é uma enzima que só atua diante de um processo inflamatório mais severo. E aí que a gente tem as sensações dolorosas, né? E aí, o inibidor seletivo de COX-2, ele atua de maneira específica sobre a COX-2, sem impedir a produção de prostaglandinas gástricas e prostaglandina e tromboxanos, ligados à coagulação sanguínea. Portanto, o inibidor seletivo de COX-2, ele não traz os efeitos hemorrágicos dos AINES e nem tampouco esses efeitos gástricos que também são desagradáveis aí ao usuário, né? Esse grupo de medicamentos inclui um medicamento muito usado, provavelmente você já deve ter usado alguma vez, que é o Celecoxib. O Celecoxib é um exemplo de inibidor seletivo de COX-2, o cetoprofeno, ibuprofeno, também são esses medicamentos mais modernos com menos efeitos indesejados com relação à inibição de um processo inflamatório. Belezinha? Tranquilidade? Então, conhecemos aqui o ácido araquidônico, um ácido graxo, né? É não essencial, fundamental para a produção de mediadores da inflamação, da dor e da coagulação sanguínea. Legal? Queridos, agora vamos conhecer também, claro, os ácidos graxos que são essenciais. Aqui é que estão, galera, aqueles ômegas que a gente tanto ouve falar. Ômega 3, ômega 6, né? Ômega 9. Os ômegas são esses ácidos graxos, né? Essenciais, ou seja, eu preciso obtê-los, né, da minha dieta, que apresentam insaturações na cadeia e a gente nomeia essas famílias de ácidos graxos com base na posição da insaturação na cadeia, né? Então, ômega 3, ômega 6, ômega 9 são famílias de ácidos graxos, né? Classificados com base na sua estrutura química. Joga aqui para mim esse slide, meu grande amigo, nosso Kleberson Gravações. Joga para mim aqui essa imagem, olha só. Amplia ela aí, Kleberson, por favor. Top. Ó, tá aqui os dois ácidos graxos, beleza? Acompanha aí. O ômega 3 é uma família de ácidos graxos, né, que apresentam uma insaturação a partir do terceiro carbono no fim da cadeia. Professor, não entendi. Olha para cá. Você tem aqui a cadeia hidrocarbonada, beleza? O carbono 1 é esse aqui, ó. Esse aqui. Porque eu consigo ver a ligação dupla ali com o oxigênio. Esse carbono aí é o carbono 1 da cadeia. Aí o que é que acontece, né? A gente vai classificar esses ômegas com base no último carbono. E aí eu vou contar a partir dele, né? Os carbonos e o local onde essa insaturação se encontra. Então, o último carbono, vou começar a contar de lá. Carbono 1, 2, carbono 3. Se a insaturação estiver nesse carbono 3 a partir do fim da cadeia, então eu tenho um ácido graxo família ômega 3. Se for no sexto carbono a partir do fim da cadeia, aí eu tenho ômega 6 e assim sucessivamente. Então eu vou usar o fim da cadeia, né, para classificar aquele ácido graxo como ômega 3, 6 ou 9. E aí você percebe que isso é uma família de ácidos graxos. Eu não tenho somente um ácido graxo ômega 3, um ômega 6, não, é uma grande família de ácidos graxos, né, que a gente convencionalmente imagina que seja um ou outro, mas é uma família. Por exemplo, 2 exemplos de ômega 3 que a gente precisa conhecer e obter todos os dias na tua dieta são o DHA e o EPA.
siglas para os nomes esdrúxulos dessas moléculas, né? O DHA é um ácido graxo família ômega 3, tecnicamente conhecido como ácido docosahexaenóico. Já o EPA é outro ácido graxo família ômega 3, conhecido tecnicamente como ácido pentaeicosaenóico. Então temos aí 2 ácidos graxos família ômega 3 que tu precisa ter na tua dieta todos os dias da tua vida, bebê. Tu tem que consumir fontes desses 2 ácidos graxos. Sabe por quê, bebê? Sabe por quê? Primeiro, eles têm um efeito na inflamação que tu precisa conhecer, não só para a prova, mas para a tua vida. Ácidos graxos família ômega 3, eles têm um efeito anti-inflamatório potente, ou seja, eles reduzem o processo inflamatório, eles controlam, portanto, a inflamação. A gente tem uma dieta rica em ultraprocessados e até mesmo em algumas gorduras que são pró-inflamatórias, ou seja, que vão aumentar a inflamação. Então, consumir alimentos, nutrientes anti-inflamatórios naturais acaba sendo extremamente interessante. Então, olha só. Primeiro efeito positivo dos ácidos graxos família ômega 3. Redução da inflamação. Segundo, o DHA, principalmente, ele é um ácido graxo insaturado essencial, fundamental para a membrana plasmática dos nossos neurônios, queridos. Olha que bacana. Lembra que eu falei que esses ácidos graxos modulam a fluidez da membrana? Se você tem muito ácido graxo insaturado, a membrana é mais fluida. É essencial lá para o neurônio. Eu sei que tu lembra, pelo menos de longe tu lembra, que o neurônio conduz aquele impulso nervoso pelo transporte de íons. Sódio, potássio, aí tem a bomba de sódio e potássio, né? E ali você tem, portanto, a necessidade de uma membrana mais fluida. Então a gente precisa consumir esses ácidos graxos aqui, porque eles serão anti-inflamatórios, componentes essenciais das nossas células, especialmente nos neurônios. Então os neurônios, eles carregam uma grande quantidade de ácidos graxos família ômega 3. Portanto, consumir esses ácidos graxos se torna essencial para a tua memória, para a tua aprendizagem, para a tua cognição. Então, arrume um jeito de consumir isso aqui diariamente. Aí você, professor, beleza. Mas onde é que eu encontro esses ácidos graxos? Queridos, você vai encontrar esses ácidos graxos, né? Na forma de diversos alimentos e também, né, na forma de suplementos. Então, alimentos ricos em ômega 3 vão incluir peixes, né? Então, gordura do peixe tem bastante ômega 3. Dependendo do peixe, pode ter mais ou menos ômega 3. Então, no caso da sardinha que está aqui na imagem, sardinha é uma excelente fonte de ômega 3. Filé de salmão, também rico em ômega 3, né? Porém, são alimentos que nem todo mundo tem diariamente. Acho que poucas pessoas têm o hábito, né, de consumir diariamente esses alimentos ricos em ômega 3. Então, o que é que se faz necessário fazer? A gente vai precisar simplesmente suplementar esses ácidos graxos família ômega 3, né? Então, a gente vê aqui os suplementos, ó, eles contêm EPA e DHA, tá vendo? E aí, tu vai procurar um suplemento desse, por quê? Porque é essencial para a tua memória, aprendizagem, para esse ano de preparação, para você que quer ser aprovado, né? Tu tem que dar condições para o teu cérebro funcionar melhor. Isso inclui isso aqui. Suplementar o ômega 3. Tem aqui na forma de óleo de peixe, tem também na forma de óleo de crio, né? Crio é aquele microcrustáceozinho que aparece até no Nemo, parece um camarãozinho pequenininho, né? Então o crio também é uma fonte aí de ômega 3, inclusive com menos metais pesados do que
o óleo de peixe, né, por conta da posição, né, na cadeia alimentar. O peixe está no nível mais alto e aí o crio está no nível mais baixo. Então acontece um processo aí de biomagnificação diferente, né? No crio, a biomagnificação é menor e aí os metais pesados eles biomagnificam, né, ao longo dos níveis tróficos até o nível dos peixes de maneira bem mais significativa, tá certo? Então, é essencial consumir o ômega 3 diariamente na forma aí de suplemento. Tranquilo? Professor, e o ômega 6? Vem comigo aqui para essa imagem. Olha só. Essa imagem nos mostra, né, o destino aqui dos ácidos graxos família ômega 3, do lado de cá, lado esquerdo, e aí DHA, né, e aqui o EPA. Veja que o EPA e o DHA, eles resultam em moléculas que estão aqui apontadas e no quadrado azul mais clarinho. Essas moléculas aqui são mediadores, né, menos inflamatórios. Aí, repara do lado direito, o ômega 6, a família ômega 6, olha para cá, presta atenção, olha só quem é que está aqui no meio do processo. Derivado do ômega 6, o ácido araquidônico. Lembra dele? Sim, o ácido araquidônico que a gente viu como sendo um mediador potente do processo inflamatório. Como é que a gente aplica essa informação? Enquanto que o ômega 3, né, reduz inflamação, ômega 6 aumenta a inflamação. Então, o ômega 6 ele tem um efeito inflamatório muito mais severo. Então, veja que os ômegas não é tudo a mesma coisa não, bestão. É diferente. O ômega 3, tu tem que buscar consumir. O ômega 6, hoje, né, na dieta contemporânea, é altamente presente em produtos ultraprocessados, em alimentos, né, que tem um efeito inflamatório potente e, portanto, que a gente deve evitar. Ou seja, esses óleos aí, né, de ômega 3, de ômega 6, eles não têm as mesmas propriedades, né? E eu também vou encontrar em fontes diferentes. Então, enquanto o ômega 3 está aí no óleo de peixe, né, tem alguns óleos vegetais que também têm ômega 3, né, no caso da chia, linhaça, uma quantidade pequena, mas tem de ômega 3. Eu vou encontrar óleos vegetais ricos em ômega 6, como é o caso do óleo de soja. O óleo de soja, usado aí para fritura, que tu gosta, né, é rico em ômega 6. Inclusive, a gente tem aqui, ó, nessa tabela, diferentes óleos vegetais e a proporção, né, de diferentes ácidos graxos. A gente tem aqui C14, C16, é o número de carbonos do ácido graxo. 2 pontos, 0, é porque não tem insaturação. E aí esses aqui, ó, que tem uma insaturação, 2 insaturações, 3 insaturações, são os ácidos insaturados, né? Então veja, o ácido linoleico, que é esse aqui, ó, é o ômega 6. Olha só o óleo de soja. Olha o tanto que tem aqui de ômega 3, que é esse último, tá vendo? Você vê que tem bem menos. Já o ômega 6 tá abundante nesse óleo de soja. Então, o óleo de soja é altamente inflamatório. Aí você chega e diz, eita, mas aí eu vou atrás de um mais saudável. Eu vou comprar um mais caro, que deve ser melhor. Eu vou comprar o óleo de algodão. Ou algodão é fofinho demais, deve ter menos, né? Aqui é a mesma merda, tá vendo? Óleo de algodão, mesma quantidade praticamente de ômega 6. Ah, mas aí eu vou comprar óleo de girassol. O girassol é lindo, amarelinho. Eu vou... Tá aqui rico em ômega 6 também. Ou seja, esses óleos vegetais aí são de má qualidade. Eles têm uma grande quantidade de ômega 6 que traz esse efeito inflamatório. Ou seja, é o tipo de ácido graxo, é o tipo de ômega que eu tenho que evitar.
Então, uma coisa é óleo de peixe com ômega 3, outra coisa é óleo de soja rico em ômega 6, outra coisa é o azeite de oliva, que é rico em ômega 9, muito mais interessante que o ômega 6. Então, esses óleos vegetais, no geral, é tudo a mesma coisa. Vai precisar comprar de todo jeito? Então pronto, compre o mais barato, é o melhor que tem. Não seja otário de pagar mais caro no óleo de girassol porque você acha que é melhor, porque não é não, é a mesma coisa. Tá aí o perfil colocado nessa tabela. Tudo bem? Vamos conhecer um pouco mais, né, sobre esses diferentes grupos de ácidos graxos em questão. Então, os saturados podem ser de cadeia curta, podem ser de cadeia média ou podem ser de cadeia longa. Os de cadeia curta são esses produtos de fermentação. É o ácido acético que a gente tem lá, né, como produto da fermentação acética, aquele que está lá presente no vinagre, né? Então o vinagre ele contém ácido acético, que é um ácido graxo. Então produtos de fermentação geralmente são esses ácidos graxos, né, de cadeia curta, saturados de cadeia curta, né? O ácido butírico, por exemplo, é aquele que a gente encontra em alimentos que estão estragando, né? Que tem um sabor rançoso característico, né? Tipo a manteiga, você vai na manteiga ali, faz um tempo que ela tá fora da geladeira, quando tu olha para ela, ela chega a estar com aquela laminazinha branca por cima. Aquilo ali é ácido butírico, aquilo ali é o que traz aquele gosto rançoso, né? Do alimento que está estragando, da manteiga que está estragando, né? É aquele mesmo sabor que a gente sentia na infância, quando consumia aquele chocolatinho caseiro, aquela bolinha de futebol, lembra? Não sei se na tua cidade tinha, tá? Aquele guarda-chuvinha também, ali é cheio desse ácido butírico que traz aquele sabor rançoso, né? O cara com uma bolinha daquela fica 3 dias, no céu da boca fica só pregado, né? Aquela gordura saturada de cadeia curta, tá? E aí vamos conhecer aqui os demais ácidos graxos. Esses de cadeia média, ó, são bastante abundantes lá no leite de cabra e no óleo de coco, né? Ácido capróico, ácido caprílico, ácido cáprico, né? Isso aqui está bem presente no leite de cabra, né? Que não está presente aí no cotidiano de todo mundo, mas muita gente com certeza consome ou já consumiu esse leite de cabra e percebe que ele é mais gorduroso, né? Porque ele tem um teor maior desses ácidos graxos, né? Cleberson, já tomou leite de cabra? De cabra nenhum. Beleza, então, só por curiosidade para saber aqui, tá? Tu, Iago tá aqui também, o braço direito, já tomou um leite de cabra? Não, né? Só leite de saco, né? Não, não gosto de leite. Também não, né? Tá bom, então. Ai, quinta série do caralho, é isso. Então, ó, ácidos graxos, cadeia longa. Gordura animal, né? No geral, é rica em ácidos graxos, cadeia longa. Então, você tem esse tipo de ácido graxo também no leite, né? No leite de vaca. Você tem na carne vermelha. Carne vermelha tem bastante dessa gordura saturada, né? Ácido graxo, cadeia longa, tá bem presente ali na gordura animal. Aquela gordurinha da picanha, né? Que a gente gosta, é rica aí nesses ácidos graxos saturados de cadeia longa. Eu tinha dito, né, que geralmente alimento de origem animal tem mais ácido graxo saturado do que insaturado. Monoinsaturado, essa daqui é a família ômega 9, né, que nem a gente tinha citado antes, né, é o que a gente encontra aí lá no azeite de oliva, né, então o óleo de oliva, o oliva é um fruto da planta, da oliveira, né, onde a gente encontra aí esse ômega 9 em grande quantidade. Então um azeite bom extra virgem, ele tem uma proporção enorme de ômega 9, que é muito mais interessante para o consumo do que aqueles óleos vegetais que a gente viu ricos em ômega 6, né, que tem um efeito altamente inflamatório. E aí a gente evita, né, o óleo de soja, de milho, de girassol por serem ricos em ômega 6 e busca mais o ômega 3, que a gente sabe que tem um efeito muito mais benéfico aí para a saúde. Então, existem gorduras e gorduras, né, no nosso dia a dia. E aí, o que é gordura boa, o que é gordura ruim? Como que a gente classifica isso? Galera, a gente tem que buscar as gorduras mais naturais possíveis, ou seja, o quanto menos processado for, melhor.
Professor, e o negócio de ser saturado ou insaturada? Meu filho, você tem que consumir as duas. Né? Só que insaturada de melhor qualidade, a gente viu que tem diferentes, né? E a gordura saturada, ela vai ser consumida também nos alimentos, principalmente de origem animal, e, mais uma vez, buscar os que forem menos processados. Mas a gordura saturada, ela também deve ser consumida. É por isso que a gente precisa repensar algumas escolhas. Eita, olha só para essa imagem aqui, hein? Na hora do lancho, professor aqui é para judiar. Bacon. E aí, a gordura do bacon é boa ou é ruim? É boa. A gordura que tem no bacon é o quê? Gordura saturada. Professor, isso aí não vai parar aqui nos meus pneuzinhos, não? Pois é, muita gente acredita que é assim, mas não é não, viu? Fique sabendo, tá? Galera, essa gordura aí, ela é uma gordura natural, né? O bacon é uma excelente fonte de proteína e de gordura boa, gordura saturada, né? Claro que dependendo do bacon que você escolher, possa ser que ele tenha mais aditivos químicos, né? Mas se a gente for fugir de aditivo químico, a gente vai findar comendo nada, né? Então, equilibrar as coisas. Os teus ancestrais, humanos caçadores-coletores, eles não separavam a gordura da carne não, doido. Tu acha que ele tirava? Era, vou tirar a gordura da carne que eu vou ser fit. Não existe isso não, mané. Tu tem que consumir, né? É um alimento com alta densidade nutricional. É o caso aqui da carne, com tudo que houver ali. Desde que seja pouco ou não processado, né? Então, quando a gente vai escolher no supermercado e entender o que é gordura boa ou gordura ruim, eu tenho que pensar no quanto aquele produto é processado, no teor e no tipo de gordura que eu estou encontrando ali. Então, por exemplo, consumir um chocolate branco é diferente de consumir um chocolate amargo. Chocolate amargo tem menos açúcares, tem mais antioxidantes, moléculas que são, né, benéficas para o nosso corpo. Aquele chocolate 70%, 80% cacau, né? Ele já vai ter uma gordura de uma qualidade melhor. Chocolate branco é ômega 6, gordura trans, ou seja, gorduras que têm um efeito mais inflamatório, né? Por isso que a gente deve buscar o equilíbrio, né? Não precisa ser extremista, você dosa essas porções aí, né? Chega lá no supermercado, eita, agora eu quero saber, eu vou fritar o ovo com o quê, meu Deus? É manteiga, margarina, e aí no Instagram tá recheado de gente falando sobre isso. Divulgando, por exemplo, que margarina é top para a saúde. Tipo essa daqui, a Becel. Professor, é claro que é top para a saúde. Na embalagem tem um coração. E por isso é top. Oh, meu filho. Oh, meu Deus. A propaganda é a coisa mais linda da margarina. Abre a família reunida no jantar. Aí os meninos dando colherada na margarina. Quem é que come margarina na colher? Quem é? Quem é que come? Ninguém come aquilo, né? E aí bota no milho, margarina com milho, aí come, a coisa mais linda. Minha gente, isso aqui é gordura ultra processada. Isso aqui é um produto de processos industriais de fabricação. Isso aqui não é nada natural. Ah, mas é gordura vegetal. E é porque vegetal, então é porque é saudável, né? É que eu sou vegano, professor. E veganos, todo produto vegano é saudável. Isso foi o que lhe disseram e você acreditou, sem estudar direito. Mas aí, esses dias eu estava no supermercado e encontrei outra versão da Becel, que eu vou apresentar agora para vocês em primeira mão. Vocês estão prontos? Presta bem atenção aqui, hein? Vai aparecer aqui, ó. Rica em ômega 6. E eles botaram como que fosse um negócio top. Folhinhas verdes na embalagem, porque vegetal é mais saudável, né? Jared, vem consumir a margarina com pão, Jared. Come, Jared. É saudável, Jared. E aí? Todo dia sai de casa um esperto e um otário, meu irmão. Tu vai escolher ser qual, meu irmão? O otário de consumir um negócio desse aqui achando que tá fazendo uma boa escolha? Tu tem que escolher um produto
menos processado possível e não o mais processado possível. Um alimento inflamatório, tá, galera? Professor, banha de porco, então, é melhor do que margarina? Sim, e muito. Banha de porco é o quê? Gordura saturada, natural, vem direto ali do porco. Muito menos processada. Professor, e a manteiga? Menos processada, melhor ainda. E a gente tá aí, porra, bombardeio dos blogueiros fit, né? O pessoal postando, às vezes é um médico, né? Que a gente às vezes espera ter uma autoridade maior sobre o assunto e nem sempre é. Aprenda, meu filho. Senso comum é senso comum. Informação errada pode ser compartilhada por um pedreiro, por um professor, por um advogado, por um médico, de todo jeito, tá? Então, vem comigo para a gente identificar melhor isso. Olha só. Joga aqui. Joga o slide aí na tela, Cleberson. Olha a composição da manteiga. 3 ingredientes. Creme de leite, cloreto de sódio, vulgo sal e fermento. 3 ingredientes. 3 ingredientes. Agora, olha a margarina embaixo. Minha gente, é sério que ainda tem discussão sobre isso? É sério? Foca aqui em mim. Ah, professor, mas eu li aqui na embalagem que tem vitaminas. Oh, meu Deus. Oh, inocente. Tu acha que essa vitamina é pra tu, bebê? Sabe pra que é essa vitamina que eles botam aí? Essas vitaminas são antioxidantes. É pra porcaria que eles estão lá, né, comercializando e tu, otarião, tá comprando, durar mais tempo. É para isso que eles botam essas vitaminas. Ou tu acha que porque tem vitamina aqui é uma opção melhor? Ah, eu não gosto de Cheetos porque não tem vitamina. Eu só escolho Pipos vitaminados porque eu gosto de escolhas saudáveis. Eu tô vendo você aí agora assistindo essa aula e comendo Pipos vitaminados, como que isso aqui fosse um Netflix. Isso aqui não é Netflix não, meu irmão. Não é não, meu irmão. Senta na cadeira e assista a aula, que não é Netflix, mas é quase. E o que é essa gordura trans que está presente aí em muitos alimentos? Professor, mas eu vi que compartilharam que a gordura trans, ela não tem mais na margarina. Tem não, bebê, mas vê lá na composição da margarina, tem uma gordura lá que é interesterificada. E adivinha, também é um produto industrial e que a gente pouco conhece. Ou seja, pode ser uma pica muito maior do que a gordura trans e a gente nem sabe ainda. Lá ele. Então, ó, o que é a gordura trans? A tal da gordura trans que, galerinha, mesmo sendo zero gordura trans, o alimento ainda tem gordura trans, né? Adivinha? Existe uma legislação com um teor mínimo aceitável, né, máximo aceitável, de gordura trans para dizer que o alimento é zero gordura trans. E a gente é otário e acredita nessa porra, né? Queridos, a gordura trans, ela é uma gordura que não existe na natureza. Ela é uma gordura que é industrializada, ela é produzida via um processo industrial. Toda gordura, todo ácido graxo, né, insaturado que a gente encontra na natureza, ele tem a conformação cis. Então a gente vê aqui, ó, dupla ligação entre os carbonos e os hidrogênios posicionados, ó, no mesmo plano. Temos a conformação cis. Na indústria, existe um processo chamado de hidrogenação catalítica. A hidrogenação catalítica, né, ela literalmente bombardeia o ácido graxo na conformação cis, ou seja, a gente pega gordura insaturada, geralmente vegetal, e bombardeia ela com hidrogênios. Aí acontece um fenômeno bem interessante. O bombardeio com hidrogênios faz com que essa ligação pi ela se desfaça por uma fração de segundos. Durante esse momento, onde a ligação pi se desfaz, a gente consegue ter a rotação, a mudança na posição desses hidrogênios. E aí, quando a ligação é refeita, os hidrogênios podem estar nessa conformação que a gente vê abaixo. Parece uma mudança sutil, mas isso faz com que a gordura trans
tenha propriedades distintas e faz com que nosso corpo identifique essa gordura de maneira completamente diferente. A gordura trans, ela traz mais cremosidade para o alimento, ela é difícil de ser metabolizada, então ela acaba estendendo o prazo de validade do produto com gordura trans, afinal, nem bactéria quer consumir isso aí, certo? Então, para a indústria é extremamente interessante. Essa gordura aqui, ela aumenta o prazo de validade e traz um sabor, uma textura mais agradável para o alimento. Isso aqui vicia. Então, os alimentos ultraprocessados, eles frequentemente têm, né, essa gordura trans, conferindo, né, um sabor, cremosidade, claro, né, estendendo o prazo de validade do alimento. Então, a gente acaba levando isso aí para casa, consumindo isso aí em excesso e, basicamente, a gente está consumindo fontes ricas em açúcares de má qualidade e também, claro, né, ácidos graxos, gorduras de péssima qualidade, tá? Incluindo a margarinazinha Becel. Olha o rótulo aqui desse biscoito, minha gente. Você tem aqui, ó, 30 gramas, 3 unidades e meia de biscoitinho Toddy, né? E aí tem 20 gramas de carboidratos. 20 gramas, 66% dessa porção é só açúcar, né? E ainda diz assim, porção, 3 biscoitos e meio. Meu filho, me diga uma coisa. Quem é que come 3 biscoitos do pacote? Acaba não come. Acaba não come. Ai, comerei 2 biscoitos por porção. Vou guardar e semana que vem eu como. Ai, 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 ai. Sentou com um passatempozinho com um Toddy desse? Meu amigo, sentou, botou uma série e comeu o pacote todinho. Ou seja, na prática, a porção aqui é muito maior. E tome açúcar na composição. Olha o tanto de ingredientes aqui embaixo. Cheio de conservantes, cheio de corantes, cheio de açúcares que eles colocam em várias linguagens aqui, né? Açúcar em primeiro lugar, farinha de trigo, que também é um tipo de carboidrato, gordura vegetal, ômega 6, né? Inclusive pode ser hidrogenada, pode ser ômega 6 interesterificada e tudo, né? Altamente industrializado. O teu corpo, ele sequer consegue metabolizar com eficiência essa gordura trans, galera. Então, se liga e aprende a escolher melhor os produtos no supermercado. Bom, nessa aula, então, podemos conhecer um pouco mais sobre ácidos graxos, sua classificação e a importância deles no nosso cotidiano, na nossa saúde e na nossa alimentação. E por aqui, fechamos.